pessoas queridas, espero que estejam bem. Final de semana chegando, final do mês também de junho, e lá se vai o ano pela metade. Tudo certo, vamos vivendo. Conforme combinei, estaria aqui respondendo as perguntas sobre os posts, enfim, que é a maneira de estar dialogando com vocês e também construindo conhecimento. O meu propósito ao retornar de uma forma mais efetiva aqui nas redes sociais, com a ajuda da Camila, é justamente estar compartilhando um pouco do que eu vivi, eu digo nesse cadinho, né, que é a vida, estudando, trabalhando, convivendo com tantas pessoas nas minhas atividades profissionais, mas também como pessoa, como ser humano, como mãe, como esposa, como irmã, como avó, enfim, tia, sobrinha, todos esses papéis que nós desempenhamos. E o post de quarta-feira foi sobre ser saudável, ser íntegro, e ser íntegro é ético. E me pediram para falar um pouco mais sobre a integridade. Como a palavra diz, né, estarmos inteiros. E de fato, essa inteireza, ela vai pedir que cuidemos de pelo menos 4 instâncias nossas, que é a parte física, o nosso corpo físico, ele tem necessidades, nós precisamos atendê-las. A nossa parte emocional, que quando bem cuidada, né, nós vamos ter clareza mental, que é uma outra instância nossa, e também o que nós chamamos de aspecto espiritual ou noético, onde nós vamos fazer aquelas construções mais elaboradas de pensamento e principalmente responder a pergunta: de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos depois? E é claro que isso é algo que a gente não faz de uma vez só, né? É algo que nós vamos administrar no dia a dia. E cada dimensão nossa vai pedir um tipo de cuidado. E todo dia é importante nós estarmos, através das nossas rotinas, e nós vemos aí nas redes sociais muitas dicas a respeito de como estabelecer uma rotina, inclusive o livro, né, O Segredo da Manhã, que você já começar o dia de uma determinada forma, ter as pausas, você vai conseguir estar principalmente atento, né? Como você está vivendo naquele momento, o que você precisa colocar, ou de alguns incrementos, ou até realmente tirar algumas coisas ali, porque elas estão sobrando, elas não são necessárias. E claro que quando nós estamos construindo dessa maneira, estamos nos cuidando dessa forma, nós vamos ter condições de respostas mais funcionais com o ambiente externo, porque também a palavra integridade, ela vai ser percebida no nosso comportamento, na nossa manifestação no ambiente externo como honestidade, retidão, imparcialidade, pessoas justas. E é claro que quando nós olhamos tudo isso, nós vamos perceber que isso é o básico, né? O que se espera de uma pessoa no ambiente onde ela está convivendo, quer seja esse ambiente social, a família, a comunidade ou o trabalho. Também me pediram para falar sobre protagonismo. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar sobre protagonismo, literalmente no século passado, olha, 95, 96, eu entrei em contato até com esses assuntos. E até estava ligado ao Sebrae naquela época, onde nós estávamos fazendo um trabalho, preparando os empresários brasileiros, tínhamos vivendo a experiência do mercado sendo aberto para que as empresas brasileiras fossem competitivas, e entrei em contato então com esse termo, né, do protagonismo, principalmente através do trabalho do Dave McClellan, uma parceria do Sebrae com a ONU, que aqui no Brasil tem o nome de Empretec, né, esse programa. E ali de lá para cá é algo que eu ainda venho praticamente todos os dias refletindo a respeito, observando, estudando. Porque assim, quando você vê a frase que define protagonismo, né, que é você se fazer responsável por tudo na tua vida, pela maneira como você manifesta, realmente dá um nó, né? Tá, por onde eu começo? Como assim? Que tudo que chega até mim, quer dizer, eu sou culpada de tudo agora? E realmente não é assim. A responsabilidade começa com você se sentir apta, né? Apta a estar resolvendo aquilo, ou trabalhando com aquilo, habilidade em responder de uma forma positiva ou proativa àquela situação que nos pede ali
determinada conduta. Então essa responsabilidade, né, essa habilidade é algo também que vai sendo construído. O que me ajudou na época foi entender assim, bom, o que vem para mim então me pertence de alguma forma. E não necessariamente que eu participei daquilo de uma maneira direta ou indireta, mas eu posso contribuir de uma forma positiva e efetiva, né, para fazer algo no sentido de uma resolutiva. Então, o protagonista é a pessoa que ela assume para si. Eu digo que até é um estilo de vida, né, o protagonismo, onde assume para si que realmente eu sou responsável pela minha vida, né? Eu tenho livre-arbítrio, claro que cada escolha ela vai pedir que eu abdique de alguma coisa, né? Que eu abandone alguma coisa. Não existe aquela escolha, né? Nossa, por aqui esse caminho luminoso, cheio de flores, né? E aqui um portão fechado. Não, mas muitas vezes nós vamos abdicar de coisas que a curto prazo ali são prazerosas, né? Até são importantes, para outras a longo prazo que vão ter mais significados, principalmente aquelas decisões importantes, né? Se vamos ter um filho ou não, se nos casamos ou não, a nossa carreira, a decisão, né, pela nossa formação acadêmica. Então são decisões, né, que vão pedir de nós algumas renúncias em algum momento. Então essa jornada do protagonismo vai dando condições principalmente de uma liberdade, né? Nós vamos perceber cada vez mais que de fato nós somos livres para escolher e vamos começando a fazer escolhas, né? São realmente, muitas vezes são testes que nós vamos fazer para que a gente possa cada vez mais nos sentirmos seguros a respeito de sermos protagonistas. Inclusive existem ferramentas para isso, né? Qual as ferramentas do protagonismo, que eu até acho que eu vou reativar a memória aí fazendo um artigo, colocando lá no LinkedIn a respeito. Mas aí veio também, quando nós estávamos falando sobre protagonismo, como uma pessoa, eu falei, Jussara, pois é, eu vivo frustrado, porque me dá a impressão que no meu entorno as coisas nunca estão favoráveis. E me chamam e falam, principalmente em casa, que eu sou muito exigente, que eu sou muitos preciosismos, né? E aí evoluiu a nossa conversa para uma questão que até é importante abordar aqui, da questão do desejo. Nós temos que ter muito cuidado a respeito disso. Eu até brinco, eu fui fazer uma formação acadêmica ligada à economia, já bem madura, até fiz uma pós-graduação, um doutorado, onde o departamento de economia e empresa foi o que acolheu ali a minha tese. E até eu digo que, como terapeuta de casais, eu via que quando o dinheiro saía do bolso, o amor saía do coração. E as empresas, quando o dinheiro ficava curto, né, começavam muitos conflitos. Eu digo que eu estudei 5 anos, mas em 5 minutos aqui eu posso dizer o porquê disso. E já comecei dizendo, já deu spoiler ali atrás, de que é realmente a gente saber separar o que é o desejo do que é a necessidade. O desejo, como já dizia Freud, né, quem não souber quem é, só ir lá no tio Google, né, que ele já conta a história, ele já dizia que o desejo é da ordem do impossível, é como você querer chegar no horizonte. Né? Então o desejo é algo que até está ligado à nossa biologia. Termina algo que você queria muito, quando você conseguiu aquilo, já um novo desejo se instala. Que é justamente para você se movimentar, para você não ficar na inércia. Então, os mamíferos, os animais dos outros reinos também fazem isso, né? O vegetal, enfim, de ir atrás da sobrevivência. Só que para nós, né, que já não estamos mais ligados só à sobrevivência, temos que ter cuidado então, porque o desejo pode nos colocar uma vida inteira de frustração. Necessidade sim, e mesmo assim, se nós formos pensar, uma família não consegue atender todas as necessidades ao mesmo tempo dos seus membros, né? Precisa inclusive trazer ali uma ordem de prioridade. Uma empresa não tem condições de atender desejos das pessoas, mas sim necessidades, e essas também por ordem de prioridade. Então, com certeza, nós vamos já nos livrar, né, de um adoecimento mental de frustrações, e nós sabemos que a pessoa frustrada, ela tende a reações, às vezes, de autoagressão, né, ou de agressão ao outro, quando nós pararmos e refletirmos
só sobre isso, né? O que é desejo e o que é necessidade. E aí nós já tomarmos decisões como protagonistas, aí escolhermos o que está agora no radar. Por isso que propósito é tão importante. Eu sei que às vezes eu fico batendo nessa tecla, né? Porque o propósito é você colocar um marco nesse horizonte, senão você nunca chega lá. E esse marco pode ser o marco desse momento, né? Eu vou terminar aqui esse vídeo, que é sempre um desafio, né? Senta, para, como você vai abordar aí o assunto. E é assim que eu quero mesmo, uma forma de diálogo mesmo, essa forma fluida, até para que seja leve para mim, espero que para você também, que colocar assim, que quando terminar aqui eu quero estar me sentindo bem. Um propósito para o nosso final de dia, para o nosso dia todo, um propósito para a nossa semana, né? Propósito mais de longo prazo, às vezes o propósito de uma vida, como é que eu quero ser lembrada pelos meus tataranetos, né? Como é que foi a Trisa Jussara, né? Que mensagem ela passou, o que ela deixou? O que as pessoas vão estar falando de mim? Ou mesmo na empresa, que legado eu quero deixar ali? Como eu quero ser lembrado pelas pessoas que conviveram comigo? Então esses marcos nos ajudam a construir a nossa integridade e nos ajudam também a estarmos caminhando como protagonistas. Eu espero que isso que nós conversamos aqui, né, que esse assunto, respondendo às questões que foram trazidas para mim, também sirva um pouquinho aí para você. E um grande beijo, um excelente final de semana também, que já está chegando aí. E amanhã sexta-feira, nós vamos fazer um post no LinkedIn, falando um pouquinho também sobre a saúde mental, né, o burnout também um pouquinho, e que são contribuições. Então vamos juntos, um grande abraço. Tchau, tchau.